Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A construção da pauta desse programa é plural e democrática, isso porque você pode enviar e-mail para direito@ufn.edu.br fazendo suas sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, esse é o foco central deste programa, que está na sua 10ª temporada. Tem o objetivo de levar até você informações sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo, tão contingente. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a egressa do curso de Direito aqui da UFN, a advogada Graciele Bertoldi Benedetti. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, professor. Para mim é uma honra retornar a essa casa que tanto me agregou. Muito obrigada pelo convite. Depois de tantos anos, hein, Graciele? Nem me fale. Eu já me formei há 11 anos. Que maravilha. E eu sou da época da Unifra, para mim é Unifra, sai no automático, eu não consigo dizer UFN. E é muito bom retornar a essa casa. A gente que trabalha aqui já incorporou, né, o UFN. Né? Para mim não, para mim ainda é muito difícil. Tanto que eu fiz a pós há pouco tempo. Sim. E eu disse, vou lá na Unifra. Era assim que eu... mas sabe, hoje o curso de Direito aqui é um curso muito premiado, né, 26 anos já. E isso, né, faço questão de referir que foi possível em razão da tua época, da época daquele início lá, com o curso se formando, né, os professores ali se capacitando também. Lembro que a gente saía para fazer doutorado e tal, no meio de toda aquela função, e o curso ali se estabelecendo. E olha, hoje um curso com 3 selos OAB recomenda, um curso premiado com nota máxima no Ministério da Educação. Isso deve a esse grupo fenomenal de alunos e alunas que nós tivemos aqui ao longo desses anos todos, do qual tu faz parte. Sabe que eu me orgulho muito de ter feito parte da Unifra, de ter me formado aqui, eu falo com referência mesmo, com orgulho. Eu me formei na Unifra. Sim. E na época, mesmo que o curso ainda estava mais no início, assim, mas era muito bom, né? Os professores muito qualificados, inclusive eu lembro que o senhor, se não me falha a memória, estava na época do doutorado, trazia bastante coisa para nós em sala de aula, e não só, né, todos os professores, então são todos renomados, e como nós conversávamos anteriormente, não é pelo fato de ser uma universidade particular que era livre, né? Não, a aula era dada, nós tínhamos aula até o final do período, inclusive... Quando a época que eu morava ainda em Aguda, eu ia e voltava todos os dias. E eu terminava a aula, eu tinha que correr, pegar o ônibus para ir. Porque não tinha essa história de, hoje não tem aula, o professor não vem. Era conteúdo todos os dias. Aliás, assim, é bom fazer esse registro, porque o curso é sério, né? O curso exige, você que quer vir estudar aqui, fique sabendo, eu não quero assustar, mas o curso, nós temos uma responsabilidade aqui, né? Na formação das pessoas. Exato. Então, os professores exigem, a coisa é para valer. É sério. Então, assim, quem está buscando realmente não só um diploma, uma formação, que venha para a Unifra. Porque aqui, com certeza, do primeiro ao último semestre vai ter qualificação, vai ter conhecimento e vai utilizar sempre. A gente percebe, assim, a transformação que acontece com as pessoas aqui dentro. Se é uma coisa, assim, que eu vou levar para a minha vida, é esse processo que eu vi. Eu vi contigo, eu vi com os teus colegas, eu vi no dia da formatura que a gente olha para a pessoa assim, mas ela entrou aqui há 5 anos, e olha que diferença, né? A forma como entrou e a forma como está saindo... É incrível isso. Olha, professor, isso eu digo e confirmo, porque eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu tinha muita vergonha de falar mal e mal, assim, esse contato, né? E quando a gente sai, e a Unifra, ela prepara a gente para isso, né? Ela prepara para o mercado de trabalho, ela prepara também para quem quer fazer um concurso. Então, dependendo do nicho que for escolher, tu vai direcionando ali, e aí tu sai já com outro olhar do que tu entrou, tu sai outra pessoa, né? Sim. Tu já está com mais de 10 anos na advocacia, como é que foi o início lá? Deixa alguns conselhos aqui para os nossos alunos, né, para eles que estão se formando e querem advogar, ou... No teu caso foi advocacia, né? Se tu tivesse ido para a carreira pública, eu te perguntaria por esse lado aí. Mas, assim, o nosso aluno, muitos deles querem advogar aqui. Como é que foi esse início? Foi muito desafiador? E depois de 10 anos, o que se apresenta para ti em relação a isso? Bom, no início, com certeza, é
é uma época delicada, né? Mas o que eu julgo, assim, o mais importante, eu não me arrependo, e para quem eu posso, eu falo para os estagiários que passam no escritório, eu sempre comento, que é o quê? Façam estágio durante a faculdade. Não deixem para fazer só apenas o obrigatório lá no final, já no início. Porque, na verdade, às vezes a gente vê, assim, tem alguns estagiários que já querem, já quero fazer petição, eu quero já, mas, né, algo mais qualificado já. Mas a gente precisa começar. Quem não começa do comecinho, na minha época, quando eu fazia estágio, era o processo físico, professor. Eu muito fiz o quê? Autuação de processo, que era o quê? Pegar aqueles processos, as folhas, né, os documentos, juntar, botar capa e numerar o processo até o final. E isso faz parte. E depois a gente, claro, vai crescendo e agregando. Na minha trajetória, eu fiz muito estágio também no fórum, né? Fiz estágio também em escritório. E quando eu me formei, eu continuei no escritório em que eu estava. Isso foi muito bom, porque na época era a migração do sistema EPROC, estava vindo o processo eletrônico, eu lembro que eu fazia estágio na área tributária, então o acesso, assim, eu aprendi muito com o processo eletrônico ali, mas tinha essa mescla, né, era o processo eletrônico com o EPROC, inclusive antes do EPROC tinha um sistema, era um outro sistema, não era bem o EPROC ainda, teve aquela migração, mas tinha o processo físico, então muitas vezes a gente, para cumprir o prazo, né, tinha aquela ideia, hoje tu abre ali o EPROC, tem o prazo contado, e na época tinha que ainda... Pode falar, professor. Tu sabe que, desculpa te interromper, mas eu preciso, assim, te contar uma história, porque às vezes eu pergunto na sala de aula, quantos viram processo físico aqui? E de 40, 2, 3 levantam a mão. E foi ontem, né, Graciela? Foi ontem, professor. Foi ontem que, na época ainda do estágio, por exemplo, vinha advogados no balcão do fórum conferir a nota do expediente, professor. Era ontem. E hoje nós já... Hoje a gente acessa no celular. Né? É incrível essa mudança. É incrível. Eu sei que tu está advogando na área vinculada a pessoas com necessidades especiais, a questão do autismo. O que muda aí na advocacia nessa área específica? Olha, professor, na verdade, o que muda, eu acredito que seja a atenção voltada à criança. Com autismo, à família, né? A gente precisa ter um olhar atento a essa família. Porque o rito processual, ele é praticamente o mesmo, né? A gente vai ter o quê? O pedido de tutela, vai ter todo o andar processual, com sentença, com recurso, né? Mas o que eu julgo mais importante? É essa atenção, porque a família, na época da descoberta do diagnóstico, que é quando a família vai em busca dos direitos daquela criança, principalmente no quê? Direito à saúde, né, que é em relação aos planos de saúde, e também o direito à educação. Então, aquela família ainda está fragilizada, professor. Então, a gente precisa ter todo um olhar atento a isso, ter um ouvido preparado, né, para ouvir e deixar aquela família falar e, enfim, e colocar a dor, né? E o que eu julgo também muito importante, assim, principalmente nos colegas que queiram atuar nessa área. Trabalhar com direito das pessoas com deficiência voltado ao autismo, professor, não é simplesmente pegar um processo, colocar as regras processuais e andar para frente. Não, a gente precisa entender o que é o autismo. Por quê? Porque o judiciário ainda, apesar desse assunto, hoje, ele é um assunto já mais falado, né? Se nós formos falar em 10 anos atrás, o autismo era muito pouco comentado. Inclusive, a minha filha, ela tem 7 anos, ela tem o diagnóstico desde os 2 anos da idade, e na época... foi o que te levou a trabalhar com essa área também. Exatamente, foi. Porque na época, eu nem sonhava o que era autismo. Entende? Então, assim, hoje já não, né? Só que, assim, entender o que é o autismo, a gente precisa colocar isso no processo. Porque o judiciário, o juiz, aquele que vai ter o poder de julgar e o poder de te dar uma decisão,
ele precisa entender a situação real daquela criança, né? E não é um copia e cola, jamais vai ser. Sim. Em qualquer demanda, né? Mas em especial na criança com autismo, porque por isso que é um espectro, professor. Claro. Porque a demanda, ele pode ser do A ao Z. Então, Aham. nenhuma criança vai ser igual a Sim, outra. é muito, são processos muito fáticos, muito Isso, individualizados. exatamente, exatamente. Então, por isso, mais um motivo, além de tentar abraçar essa família, a gente precisa realmente saber a realidade daquela criança e colocar isso não só em fatos, né? Porque a gente precisa também de provas, né? Porque o judiciário, ele precisa se convencer, mas ele também precisa, né, de um conjunto probatório para ter força, para te dar aquela tutela que tu pede. É uma advocacia artesanal. Sim, com certeza. É muito, assim, meticulosa do caso concreto, Isso. específica daquela pessoa, daquela criança. Isso. E assim, o que acontece muito, ela é tão peculiar, professor, que a gente assim, ó, e é um trabalho transdisciplinar. Certo. Por quê? Porque o advogado, eu sempre digo assim, ó, não é o advogado que trabalha sozinho. E ele não é o que vai solucionar de forma isolada. Não, é o médico, é a equipe multidisciplinar das terapias, né, que a criança faz, e a gente precisa conversar como um todo. Porque, às vezes, a gente precisa ter umas palavras específicas no laudo, né, para conseguir determinada tutela. Claro. O parecer também, eu sempre falo assim para os profissionais que atendem as crianças, né, o parecer daquela criança, ele não pode ser algo relacionado à literatura médica, o que é o autismo e ciência aba, não. Eu quero o quê? Eu quero olhar o laudo e enxergar a criança. Claro. Porque o juiz precisa fazer a mesma coisa. Sim. Né? Então, é muito artesanal, professor, muito. Interessante. E circular, né? A gente precisa ter essa comunicação como um todo. Agora, tu sabe que isso, em alguma medida, lida com um problema jurídico que nós temos, que é o isolamento do direito das outras ciências. O direito, tradicionalmente, ele é algo que foi tratado como incomunicável, né? Como uma blindagem. A gente falava muito na dureza do direito civil, do direito de família, e agora tu tá trazendo aqui a partir de um determinado, né, nicho, de um determinado fato, a possibilidade do direito também se comunicar com outras ciências como uma condição de possibilidade para você obter o que você precisa obter. Não, e com certeza, professor, sem isso não funciona a questão do direito voltado às crianças com deficiência, principalmente em relação ao autismo. A gente precisa necessariamente essa documentação transdisciplinar. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, por exemplo, ajuizar qualquer demanda, independente da área, né? O laudo médico é um documento indispensável. Sem o laudo médico eu não ajuizo, não peço nada. Agora, ele não é o documento em que o rei da prova, né? Os pareceres, professor, e é inclusive assim, ó, fotos, vídeos, né, da criança ali. Por quê? Porque a gente precisa comprovar. Hoje, se a gente fala assim, a criança com autismo ainda tem muito mito em relação a isso. Aí tem aquela questão, mas então a criança é muito inteligente, não, mas então a criança bate, então a criança não entende. E cada criança é de um modo. Então, como que eu não vou ter esse trabalho com todo o grupo que é relacionado à criança? A escola é fundamental. Então, assim, a gente tem, eu sempre brinco assim, é o triângulo, né? O advogado, a família, aí a clínica, a escola e o médico. E todo esse conjunto, professor, é assim, fundamental. Que trabalho interessante que tu está realizando, Graciela. Eu quero agradecer a tua presença aqui, dizer que eu gostaria muito que tu voltasse, falasse para os nossos alunos também, né? A gente pode marcar um dia, eu vou organizar isso, mas por hora eu agradeço a tua presença. Muito obrigada, professor, eu estou à disposição. Esse assunto voltado ao autismo é a minha paixão, né? E eu estou à disposição para falar sempre que quiser, professor. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima, grande abraço.